Uma boa manhã a todos, né? Venho comunicar a palavra de vocês, a palavra de Deus a todos vocês, na verdade, né? E a passagem que a gente vai ler se encontra em Mateus 7, ok? Mateus capítulo 7 completo. A gente vai tratar do assunto de julgamento a outras pessoas. A gente vai tratar de assunto de quem entrará no reino dos céus ou não, né? A gente vai tratar dos dois caminhos, sobre falsos profetas também vamos falar. Enfim, diz o seguinte, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Até aqui, ele está dizendo o seguinte, que os homens, eles retribuem com o mal quem faz o mal a eles. E retribui com o bem aqueles que fazem o bem a eles. Eles não têm capacidade para retribuir o mal com o bem. Ok? Ninguém tem essa capacidade em si mesmo. Então, aqui ele está querendo dizer isso. Que Jesus está instruindo aqui, não julgue, para as pessoas não julgarem você. Ok? Não julgue segundo as aparências, para que não julguem você. Mas tem um princípio na palavra de Deus que diz o seguinte: não julguem segundo as aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Ok? Então o que acontece? É proibido julgar segundo a aparência na palavra de Deus, mas você pode julgar segundo a reta justiça. E essa justiça está na palavra de Deus. Então você consegue julgar por ela. Pela palavra você consegue julgar o seu próximo. Ok? Mas ele está falando de uma pessoa específica aqui. É uma pessoa que ainda está presa em algum pecado. Ok? É uma pessoa que está julgando a outra, mas estando presa em seu pecado. Não estando completamente liberto do seu pecado. Ele vai dizer aqui, no versículo 3. E por que reparas no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o santo aos cães, nem lancei vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Aqui ele está dizendo um princípio, né? Qual princípio é esse? Quem não pode julgar o outro no sentido de ajudar o próximo, entende? Não pode ajudar o outro nesse sentido de ajudar o seu próximo quem está preso em algum pecado, entende? Tanto que tem vezes que a gente está preso até num pecado semelhante, parecido ou até igual, né? Então, o que Jesus recomenda? Tira a trave primeiro. Se reconcilia com Deus primeiro. Resolve o seu problema primeiro. Ok? Resolve a questão do seu pecado primeiro. E aí sim ele fala, agora você verá claramente. Agora que você sabe como lidar com a situação que seu irmão está passando, que talvez é semelhante à sua, agora você sabe como instruir ele. Agora você sabe como, por meio da palavra, orientar ele a tirar
o cisco que está no olho dele. Aqui ele está querendo dizer o que com o cisco e a trave no olho, né? Ele está querendo dizer que a gente enxerga muito o pecado dos outros e a gente não consegue, muitas das vezes, enxergar o nosso próprio pecado. A gente se escandaliza muito no pecado dos outros, mas o nosso pecado ele se tornou tão natural, a gente trata com tanta naturalidade o nosso pecado, a ponto de que o nosso pecado não causa nenhum escândalo a nós mesmos, porque a gente aprendeu a conviver com esse pecado por tanto tempo que esse pecado já não é estranho, ok? As pessoas elas não reparam em si mesmas. O apóstolo Paulo fala que quando a gente for julgar o outro, né, julgar outra pessoa, a gente tem que considerar nós mesmos. É o mesmo princípio que Jesus está falando aqui. Quando você for julgar o outro, você tem que julgar primeiro a si mesmo, analisar a sua vida por completo, analisar o seu coração, analisar seus pensamentos, seus pecados e considerar a si mesmo. Como você queria que alguém te orientasse? Como você queria que alguém falasse com você por meio da palavra? Entende? Quer seja palavra de repreensão, quer seja palavra de acolhimento por meio da fé. Como você gostaria que alguém falasse com você? Dessa mesma maneira você deve falar com essa pessoa a quem você vai instruir, ok? Então, por meio da graça, por meio da fé, abandonando os nossos pecados, a gente se torna apto diante de Deus a julgar as pessoas, né? Tanto que Paulo fala em suas cartas. Ele diz o seguinte: não sabeis vós que nós haveremos de julgar os anjos, né? Que são os anjos caídos? Se nós estamos destinados a julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa terra. E Paulo pergunta: não tem um dentre vocês que seja apto para julgar as coisas? E ele diz isso para a vergonha daquelas pessoas, porque eles estavam arrastando a tribunais humanos coisas que aconteciam na casa de Deus. Eles não estavam resolvendo entre si. E Paulo pergunta: não tem um entre vós que seja sábio para julgar? Eles estavam defraudando os irmãos e cometendo o agravo porque estavam levando os irmãos a tribunais humanos, que muitas das vezes eram pagãos, muitas das vezes não condiziam com a fé cristã e muitas das vezes não julgavam justamente. Agora, na casa de Deus, que há pessoas que julgam as coisas justamente, utilizando-se da palavra de Deus, as pessoas não vão até eles para resolver os seus problemas. Eles querem lançar no tribunal, eles querem sair por cima de alguma forma. Então, este é o princípio. De nenhuma maneira a palavra de Deus está proibindo de julgar. Ela está proibindo de julgar aqueles que estão na mesma situação. Aqueles que estão presos no mesmo pecado, aqueles que estão presos, pode até não ser no mesmo pecado, mas em pecados diferentes, que não está a sua vida totalmente alinhada com Deus ainda, sabe? Essa pessoa, ela tem que consertar-se diante de Deus primeiro, e Deus vai tornar ela apta a julgar e a orientar a pessoa no caminho que ela deve andar. Daí diz, no verso 7 do capítulo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Esses
2 versículos primeiro aqui, o 7 e o 8, eles vão dizer o seguinte, que tem um processo que ocorre na nossa vida espiritual. Que processo é esse? É um processo que a gente nunca vai parar de fazer, ok? Isso se aplica à oração, porque a palavra de Deus fala que a oração ela tem que ser feita com fé, ok? E que o homem que faz a oração sem fé, ele não pode esperar receber algo de Deus. Ele não vai receber, ok? Porque ele fala que o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, ok? Que vai para lá e para cá, uma hora tá bem, outra hora tá mal. Nunca é constante, não existe uma constância. E o interessante é que nessa passagem de Tiago ele vai dizer que essa questão de fé também está muito ligado com obras. Por que eu falo isso? Porque ele fala que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, os seus caminhos têm que estar alinhados com Deus e a sua oração também, para que você receba algo de Deus, ok? Então, o que é a fé? É a certeza das coisas que você espera, daquilo que você espera receber, ok? E a firme convicção das coisas que não se veem, do espiritual, ok? Eu não consigo ver o espiritual, eu não tenho contato com o espiritual fisicamente, mas eu creio que o espiritual é real, ok? E eu tenho firme convicção que o espiritual existe. Então, nessa primeira parte, ele está falando de um processo. Qual processo de fé é esse? Pedir e será dado. Aqui, ó. Buscar e achar. Buscar e achareis. E batei e abrir-se-vos-á. O primeiro passo, pedir em oração a Deus, ok? Pedir e dar-se-vos-á. E daí o outro passo, buscai. Buscar em Deus isso. Buscar o quê? Na maioria das vezes, a salvação. Como que você busca a salvação? Orando, entende? Se dedicando às coisas de Deus, arrependendo-se dos seus pecados. Nesse processo você está buscando o que? O reino de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa justiça é a prática dos mandamentos, ok? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. E ele diz, batei e abrir-se-vos-á. Esse bater é uma insistência, você insistir em todo esse processo, você insistir em buscar a Deus na prática de boas obras e buscar a Deus em fé, em oração, crendo que será salvo. E isso muitas vezes como a fé de Abraão, que demorou 25 anos. Mas e se demorasse mais 25 anos para Abraão? Ele com certeza permaneceria crendo em Deus, ok? Então o que acontece? Às vezes vai ter dias que vai acontecer como aconteceu com Abraão. A gente vai ter que crer na esperança de que Deus há de nos entregar as suas promessas, né? Que no caso era Isaac para Abraão. É crer na esperança que Deus fará isso, ainda que humanamente a esperança humana esteja perdida. Entende? A esperança humana, talvez ela tenha um limite para acabar, mas a esperança da fé em Deus, ela vai muito além disso, vai muito além de tempo, ok? Então o que acontece? A salvação ela é pela fé, você crendo de todo o seu coração em Deus. E a fé para a salvação, ela manifesta dessa forma: confiança que Deus pode salvar, confiança na bondade e na misericórdia de Deus.
No mundo onde há muitas injustiças praticadas, onde há muitas maldades, o tempo todo você ouve falar de maldades em notícias, a única coisa que nos mantém firmes na esperança em Deus é: Deus é bom, Deus é justo, Deus é benigno, é bondoso, Ele é misericordioso em todo tempo. O Senhor perdoa os nossos pecados. Todas essas características boas que há em Deus, isso nos enche de esperança, sabendo que se estivermos passando por tribulação, por angústia, Ele há de alguma forma nos salvar, quer no corpo, quer em espírito, Ele há de nos salvar, quer na vida ou na morte, Ele há de nos salvar. É uma esperança, ok? Que mantém você, vamos dizer assim, é uma esperança que te mantém firme em prática de boas obras, ok? E é isso que te dá ânimo para você praticar as obras. Você olhar para Deus e ver que em Deus há esperança. Ver que em Deus há a justiça que você procura e não encontra no mundo. Ver que em Deus existe um verdadeiro juízo, uma verdadeira justiça. E perceber que em Deus, no tribunal de Cristo, não haverá mais espaço para falsidade. Ok? Para que praticamos obras? Qual o intuito de praticar as obras? De praticar o amor ao próximo? Para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque assim como Ele foi nessa terra, entende? Em prática de boas obras, assim sejamos igual a Ele. Ele quem? Jesus. Ele diz o seguinte no verso 9: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o seu filho um pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe, dará uma serpente? Se vocês, porém, sendo homens maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele está retratando um princípio. Você pede e recebe. Você busca e encontra. E você bate e é aberta a porta. E aqui ele está já incluindo todo tipo de práticas de boas obras. E ele está atribuindo como praticar essa prática, com que disposição praticar essa prática de boas obras, ele está atribuindo aqui no final. Qual que é a intenção, o intuito com que praticar essas obras? O que você quer que os homens façam a você? Como você quer que os homens te trate? Tratai eles também. O que você quiser que eles façam para você, faça também você para eles. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? Amor ao próximo como a si mesmo. Na prática do dízimo, por exemplo, a palavra de Deus diz que quando eles tinham que levar os alimentos, que eram os dízimos, naquela época, quando eles tinham que levar os dízimos ao templo, eles pegavam, trocavam todo o alimento que eles tinham ali por dinheiro, ok? No valor da época. Eles trocavam por ouro, por prata. Por quê? Porque o alimento, quando era uma viagem muito longa, ele estragava. Daí já não dava mais para utilizar aquele alimento. Então, para que os órfãos, as viúvas e algumas partes desse dízimo eram pegadas para os sacerdotes também. Tem a parte do sacerdote na Bíblia,
ok? Eles viviam da obra de Deus, então eles precisavam dessa parte, uma parte que Deus instituiu para eles. Fora essa parte, eles não podiam tocar na parte dos órfãos e das viúvas, ok? Então o que acontece? Eles levavam esse ouro, essa prata que eles trocaram nos alimentos, né? E quando chegavam na cidade, Deus orientou o seguinte: tudo que a sua alma desejar comer, você compra. Se você desejar comer um doce, um salgado, qualquer coisa que seja, você compra essas coisas. E leva essas coisas que você quis comer, que você teve vontade de comer. Tanto que ali no meio se incluía até mesmo bebida alcoólica, ok? Porém, naquela época não é como nos dias de hoje, ok? A gente não pode levar uma coisa dessas para uma outra pessoa, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa já tem um vício com bebida alcoólica, você só vai piorar a situação, ok? Então o que acontece? O dízimo, ele era dado aos órfãos e às viúvas, e também uma parte era destinada aos sacerdotes. E tinha mais de um dízimo, tá? Geralmente tinha um dízimo destinado a órfãos e viúvas, tinha dízimo destinado a sacerdote. Tinha um monte de outros tipos de dízimo, ok? Eu não vou saber explicar agora, ok? Não sei se eu tô falando correto, porque com relação a essas passagens, eu não estudei elas, ok? Então o que acontece? Sobre a parte dos sacerdotes e sobre a parte dos órfãos e das viúvas está correto. As demais partes eu não estudei, ok? Diz assim, ó. Ele falou desse princípio. Qual princípio? O que você quer que os homens façam a você, você pratica com eles também. E diz no verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos fazer uma reflexão aqui. No fim dos tempos, segundo a palavra de Jesus, segundo o que está escrito em Apocalipse também, os santos, os filhos de Deus, serão entregues à morte. Tanto que o próprio Jesus falou: vos trairão, vos odiarão e vos matarão. E tudo isso perseguindo o povo de Deus com um pretexto religioso, ok? Então o que eu quero dizer a vocês aqui? Vamos fazer essa reflexão. Muitos vão estar dando a sua vida por amor a Cristo, não negando o Evangelho, não negando a graça que lhe foi dado, não negando a sua fé. Muitos vão estar morrendo. E eu pergunto, vão ser todos que vão dar a vida por amor a Cristo? Ou muitos vão aceitar a marca e querer livrar a sua vida? Aí se cumpre o que disse Jesus: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E aquele que, por amor de mim e do Evangelho, perder a sua vida, a salvará. Ou preservará para a vida eterna. Se tem um meio
a gente pode ter absoluta certeza de salvação se tem alguma obra, vamos dizer assim, que se fosse praticada, poderia salvar o homem. Por que eu falo poderia? Porque obras não podem salvar, ok? Mas a fé deve caminhar juntamente com as obras. As obras são a constatação, os frutos da fé, ok? Então a fé caminha juntamente com obras, são inseparáveis, ok? Então o que acontece? Se houvesse alguma obra que poderia salvar, é a de morrer por amor a Cristo, praticando os mandamentos e carregando a sua cruz. E tendo confiança que Deus pode salvar. Ok? Então, tanto que está escrito na palavra de Deus, aquele que está morto, ele será ressuscitado por Cristo. Tanto que ele fala disso na passagem de Lázaro, né? Que Lázaro havia morrido, né? A questão é, ele diz que aquele que está morto e crê em mim, viverá. Então, ainda que a gente morra, seremos arrebatados. Essa é a nossa fé. Então, o que acontece? Como que a gente pode atribuir essa questão dos dois caminhos? O caminho largo, a porta larga e a porta estreita. É muito, mas muito estreito. Você não tem noção disso. É extremamente apertado. Você pode se comparar comparar esse caminho a uma prensa. Uma prensa. Geralmente, para se extrair a azeitona, né, o azeite da azeitona, você deve prensar ela. Entende? Aquele azeite, muitas das vezes o azeite nas escrituras está relacionado à fé. Ok? E não somente unção, mas fé. Tanto que na passagem das 10 virgens, da parábola das 10 virgens, o azeite ali está representando a fé. Ok? Por que está representando a fé? Porque Jesus disse, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele está falando de fé, não está falando de obras. Não está falando de amor, mas está falando de fé. Mas a gente percebe que o amor e a fé andam juntos. São inseparáveis. Então é dessa maneira que é estreito o caminho. Assim como a azeitona precisa ser esmagada para que possa extrair algo bom delas, algo que os homens utilizam dela, e o azeite na época era muito caro, ok? Então o que acontece? Assim como a prensa tira algo bom, algo proveitoso da azeitona, podemos colocar a azeitona aqui como se fossem nós. Nós somos essa azeitona. E a prensa são as provas, as tentações, as lutas, as guerras espirituais. E muitas das vezes a gente vai chegar nesse patamar em que não haverá mais espaço para fugir. Não haverá mais como voltar atrás. E por fim, a prensa esmaga e leva esse homem à morte. E por meio da morte, traz a salvação para a alma dele.
porque não negou a sua fé. E Deus conseguiu extrair dele o que ele queria extrair, que seria a fé, a misericórdia e a fé. Diz o seguinte no versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos bons, a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, ele está falando: tome cuidado com os falsos profetas, que parecem ser pessoas boas, parecem pregar uma palavra boa, mas mistura com misticismo, mistura com qualquer tipo de outra coisa, que não a palavra de Deus puramente. Ok? Então, ele está advertindo a isso. E ele está falando: você pode colher um fruto ruim de uma árvore boa? Não. Você pode colher fruto bom de uma árvore ruim? Também não. Mas Jesus falou algo para os fariseus: ai de vós, porque como sendo vocês maus, podem falar boas coisas? Porque o que está em abundância no coração humano, isso fala a boca. Eles diziam coisas boas para mascarar os seus pecados, para mascarar suas intenções. Eles tomavam cuidado com o que falavam, não para não pecar. Eles tomavam cuidado com o que falavam para não se prejudicarem. Foi como no caso em que eles perguntaram para Jesus: com qual autoridade o Senhor faz essas coisas, né? E Jesus perguntou. E ele falou: se vocês responderem essa minha pergunta, eu responderei com que autoridade faço essas coisas. E ele perguntou: o batismo de João, ele era do céu ou dos homens? E as escrituras dizem que eles ficavam conversando entre si, discutindo o que iam falar. E discutiam desta forma: se dissermos que o batismo de João veio do céu, ele nos dirá: então, por que vocês não creram nele? E se dissermos que é da terra, o povo vai querer nos apedrejar, porque o povo tem João como um verdadeiro profeta. E daí eles disseram: não sabemos. E Jesus falou: então eu tampouco. Não vos mostrarei com que autoridade eu faço essas coisas. Porque não confessaram que veio da parte de Deus o batismo de João. E ele estava citando que a autoridade dele veio dos céus, assim como o batismo de João também veio dos céus. Ok? Os fariseus, eles tomam cuidado com as palavras para se parecer justo diante dos homens. É isso que dá sentido a eles serem chamados de fariseus. Fariseu, a palavra significa santo. O significado da palavra de fariseu é santo. Só que, na verdade, Jesus ele está confrontando aqui uma santidade falsa, uma santidade mentirosa, uma santidade manchada com o pecado. Entende? Mascarada com obras de justiça.
E quantas pessoas não estão nesse estado em que elas falam coisas boas, elas pregam até o verdadeiro evangelho, mas o coração está cheio de coisas que desagradam a Deus. As obras não estão como deveriam estar, ok? Ele diz o seguinte, no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, ele está dizendo aqui, nem todo mundo que chama Deus de Senhor entrará no céu, senão aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Não tem como você conhecer a vontade de Deus fora de sua palavra. Ok? Então, é isso. O princípio é esse. Não são todos que chamam Deus de Senhor que entrará no céu. Uma coisa que a gente pode se atentar aqui, eu já falei isso no meu canal antigo, e eu vou falar nesse aqui também. A palavra Baal, que é um deus pagão, um demônio, no Antigo Testamento, a palavra Baal era uma palavra comum da época. E olha qual que foi a jogada do diabo. A palavra Baal significa senhor. Pode ser o senhor de um escravo, pode ser usado para referir a Deus, entende? Em algumas regiões que se falavam essa palavra, né? Porém, a palavra Baal significa senhor. E daí as pessoas falam, então quer dizer que senhor na verdade significa Baal, então quer dizer que o nome de Deus na Bíblia está errado. Não está errado. E outra, o próprio Jesus falou, vocês me chamam de mestre e de senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ou seja, ele é senhor. Então, qual que foi o erro aqui, que as pessoas não conseguiram interpretar? O erro foi, o diabo utilizou-se dessa jogada, da palavra Baal, atribuiu a um demônio para receber adoração, e esse demônio é o Senhor que Jesus está querendo dizer. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque eles adoravam em secreto esse demônio chamado Baal, chamado Senhor. Eles adoravam esse demônio. Então, nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. É isso que ele está estabelecendo. Porque tem pessoas que acham que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo. Tem pessoas que acham que estão fazendo o que agrada a Deus e estão fazendo o que agrada o diabo. Essa é a verdade. Por isso que ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, senão aquele que se submete à minha vontade para obedecê-la. Tanto que Jesus falou, vocês são meus amigos, se fizerdes tudo o que vos mando. Então você já pode supor, se você não faz tudo o que Deus manda, que Jesus manda, para se tornar amigo de Deus, você está sendo inimigo dele. Você está indo contra a vontade dele. E você está submetendo a vontade do Senhor desse século. Você está se submetendo à vontade do diabo. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fazemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, as pessoas estavam fazendo milagres, as pessoas estavam fazendo maravilhas, estavam profetizando, usando o nome de Deus. E Deus vira para elas e fala: eu nunca vos conheci como uma de minhas ovelhas. Afastem-se de mim, os que praticam a iniquidade. Mas por que ele disse isso? A resposta já está no verso 21. Aquele que faz a vontade do meu Pai herdará o reino dos céus. O que não faz a vontade do meu Pai não herdará. E muitas pessoas hoje não conhecem a vontade de Deus, porque não leem a palavra de Deus, não se submetem a ela como escravos dela para obedecê-la. Ou nós somos escravos de Deus para a justiça, ou nós somos escravos do diabo para a perdição e condenação. Ou somos instrumentos de iniquidade, ou somos instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Se nas mãos do diabo eu estou servindo como instrumento de iniquidade para me arrastar ao inferno e para arrastar muitos outros ao inferno, nas mãos de Deus, pelo contrário, estarei sendo um instrumento de justiça e de verdade para, por meio desta verdade, levar muitos a se libertar da sua iniquidade, porque é a iniquidade que faz a inimizade com Deus. Ok? Essa mesma iniquidade que, se tivermos fé de todo o coração, crendo, Deus pune as nossas iniquidades em Cristo Jesus, como Ele já puniu as nossas iniquidades em Cristo Jesus. Mas agora, se você escolhe não crer na cruz de Cristo, tirar o seu pecado dos ombros de Cristo e colocar sobre os seus, a ponto de você tentar se salvar, o mais correto a acontecer é: você será condenado. Não importa quão boas obras você faz, não importa o que você pratique, você será condenado se você não tiver fé que Jesus morreu pelos seus pecados, que os seus pecados o estraçalharam na cruz, que os seus pecados moeu Jesus na cruz, que os seus pecados derramou até a última gota de sangue de Jesus. Se você não crê nisso, em sua morte, em sua ressurreição, também não há esperança. Então, os que praticam a iniquidade não herdarão o reino dos céus. Ah, mas se não vamos ser salvos por obras, ou por que praticar obras? Não seremos salvos por elas, mas seremos julgados por cada uma delas. E o que são as obras? É o fruto da fé. O que a fé produz são obras. E que obras são essas diante de Deus que os homens têm praticado? Será que são boas obras mesmo? Será que Deus olha e vê algo bom ali? Será que Ele não vê alguma dupla intenção? Será que Ele não vê que o homem, ele quer fazer obra para ser salvo e ele quer fazer obra para se aparecer diante dos homens? Para se parecer mais justo que os outros homens? Se comparando com os outros homens? E se orgulhando e se colocando acima de outros homens? Será que não é isso que Deus está vendo no seu coração? Ou será que Ele está vendo um coração puro e sincero, que faz as obras por amor às pessoas, por amor àqueles a quem Cristo quer alcançar? Ok. Verso 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
edificada sobre a rocha. A rocha aqui é Cristo, tá? A rocha aqui é o próprio Deus. O homem prudente, ele está falando que o homem que pratica essas palavras que é falado, que é prudente, põe em prática de todo o coração, com toda a disposição que tem, com todas as forças que tem, esse homem é prudente. Ele está cavando em seu coração um alicerce que não será quebrado. Ele está cavando em seu coração, em uma rocha que trará a ele segurança. Porque só em Deus existe segurança, mesmo em face da morte. Como não se desesperar num mundo como esse? Como não se desesperar num mundo onde crianças são mortas injustamente, onde abortos acontecem livremente, onde blasfemam do nome de Deus, blasfemam da imagem de Deus, utilizando-se do corpo, que é a imagem e semelhança de Deus, para zombar da crucificação, como muitos fazem em passeatas gays, onde o pai de família não é valorizado, onde a mãe de família não é valorizada, onde verdadeiros cristãos são perseguidos e mortos, enquanto homens maus e perversos permanecem no poder, governando como se fossem deuses, se achando como Deus, andando de cabeça erguida, zombando de Deus. Estes homens, na verdade, trarão a destruição para si mesmos. Convém a nós praticar o que está na palavra de Deus. Se eles são rebeldes, não praticam, amam esse mundo, amam o pecado, amam o dinheiro, a avareza e a malícia de seus corações e se aprofundam em suas más obras, não convém a nós praticar o que eles praticam. Não convém a nós ter inveja do que eles têm. Porque tudo que atraem sobre si são maldição. Até as bênçãos que acham receber estão recebendo uma maldição. Até o ouro que eles idolatram lhes é por maldição. E eterna maldição se continuarem assim. Eu quero dizer, o único jeito de ter segurança nesse mundo, de encontrar paz em seu coração, o único jeito de você sentir que os seus passos estão firmes e que não está afundando em uma areia movediça, como é o mundo, o único jeito de você não ser tragado por esse mundo para a condenação e pisar num terreno sólido é quando você põe as suas obras juntamente com Cristo, alinhadas a Cristo. As suas obras praticadas fora de Cristo não passa de trapos de imundície. Mas a palavra de Deus diz que as boas obras praticadas por um justo, e qual que é o justo de Deus? O justo de Deus é aquele que vive pela fé. Aquilo que é falado na palavra de Deus, ele tem esperança em todas essas promessas de salvação. Ele tem esperança em tudo que está na palavra de Deus. Ele tem esperança que Deus é o seu vingador, que ele não precisa fazer mal algum aos homens. Mas claro, se tiver que defender a sua família, ele dará a sua vida por ela. Assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então, aqui ele está falando de uma segurança plena. Aquele que pratica, que põe em prática esses ensinamentos, não só ouve, mas põe em prática, como Tiago vai dizer. Porque o homem que é apenas ouvinte, ele engana a si mesmo. Ele é como o homem que olha no espelho o seu rosto natural. E ao olhar no espelho o seu rosto natural, quando ele vai, ele já nem lembra como é. Ele esquece de como fazer as obras, com que intenção fazer as obras. Mas ele fala, aquele homem que olha e atenta perfeitamente à lei perfeita da liberdade, que é a graça, e persevera nela, este homem é feliz no que faz. Então,
baseado nisso que Jesus falou, Tiago fez essa ministração. Ok? Diz o seguinte: veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Esse cair, muitas pessoas podem achar foi livrado de morte, foi livrado de doença, foi livrado de aflição, mas não. Pode ser que no meio da doença, no meio da aflição, no meio da morte, a pessoa tenha vitória. Como a pessoa pode ter vitória no meio de tudo isso? Basta você lembrar o caso de Jó. Perdeu filho, perdeu esposa, perdeu casa, perdeu animais, perdeu os seus escravos, perdeu seus amigos e saiu vitorioso. E durante todo o processo ele foi vitorioso, ele venceu em todo o processo. Então, a gente sempre se atenta a vitórias aparentes. Eu fui livrado de morte. Isso pode ser uma vitória aparente. Se Deus decidiu me poupar, eu dou graças a Ele por poder continuar vivo, pela causa do Evangelho. Agora, se Ele escolher que eu morra por Ele, não será uma morte em vão. Não será uma obra inútil morrer por Cristo. Muitas pessoas às vezes têm medo de morrer por Cristo. Por quê? Porque não tem total certeza que depois que morrer vai para o céu. Não tem total certeza que morrendo ela será levada imediatamente ao céu. Mas algumas pessoas falam, mas as pessoas estão descansando, estão no Hades descansando e ali estão repousando até o dia do juízo final. Não, nem todas estão assim. Nem todas estão dessa maneira. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que foi visto, em Apocalipse vai dizer, foi visto a alma dos decapitados por amor de Cristo debaixo do altar de Deus no céu. Diante do altar de Deus no céu. Então, eu não sei se é debaixo ou em cima do altar de Deus, mas qual que é a ideia aqui? Essas almas que morreram, elas estão no meu altar porque elas deram tudo que tinham. Elas estão no meu altar porque elas derramaram a sua vida. E elas estão sendo coletadas como primícias para mim. Isso eu descrevendo como Deus estivesse retratando essa situação. Porque sobre o altar eram colocados os sacrifícios. E eram ali imolados os sacrifícios. Então, aquelas almas que morreram decapitadas na grande tribulação por amor de Cristo vão estar sobre o altar de Deus. Como representando, eles deram tudo o que tinha em vida. Eles venceram a morte por causa do sangue de Jesus. Ok? Por causa da graça que lhes foi concedida. E por causa da força que Deus lhes deu. Para que pudessem, naquele dia, derramar até sua última gota de sangue. E serem acolhidas diante de Deus. E o que essas almas estão fazendo lá? Senhor, até quando não livrará a nossa alma daqueles que nos mataram? Até quando tardarás em fazer justiça a nós?
É o que eles falam a Deus. E o que Deus fala? Descansem por um pouco de tempo. Descansem por um pouco de tempo, até que se complete o número de seus irmãos que sofrerão a mesma morte. E o que a palavra de Deus diz? O justo perece e os cidadãos da terra não compreendem o porquê. Mas eles perecem, eles morrem para descansarem de suas obras, para descansarem de seus trabalhos. Porque o próprio anjo em Apocalipse vai relatar: bem-aventurados que desde já morreram em Cristo Jesus, porque morreram para descansar de seus trabalhos. E o que o próprio Deus no céu fala? Descansem por um pouco de tempo, até que se complete o número de seus irmãos que sofrerão a mesma morte. Deus não falou que vai livrá-los da mesma morte, mas Deus falou que vai permitir que eles passem pela mesma morte. Isso é estar sobre a rocha. É vencer quando o mundo só enxerga derrota. Quando as pessoas só enxergam derrota em sua vida, quando o mundo só enxerga aparente derrota em sua vida, como os amigos de Jó enxergaram na vida de Jó, julgando ele como se ele tivesse cometido algum pecado para estar naquela situação, é nesse momento que você tem que se afirmar mais ainda nessa rocha. Cavar um alicerce profundo. E quem que é o homem que é insensato, imprudente? É o que não edifica sobre a rocha. Ele diz o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, em outras palavras, louco. O que é loucura à luz da Bíblia? O que é loucura? Não é apenas aquelas pessoas que estão presas em um manicômio fazendo tudo aquilo. A loucura, ela subsiste em um patamar espiritual, ok? Por quê? Porque a loucura é crer no que não é verdade. E o que Cristo enviou à terra? O Espírito da verdade. Aquele que distorce as palavras do Espírito da verdade está se submetendo a uma loucura. Por que é loucura? Porque aquele que distorce essa palavra e ensina a outro é considerado menor no reino dos céus. E aquele que as cumpre e ensina a outro é considerado maior no reino dos céus. Em outras palavras, um vai herdar o reino dos céus e o outro não. Um será condenado e o outro será salvo. Porque se eu estou transgredindo a palavra de Deus o tempo todo e estou ensinando os outros a transgredirem a palavra de Deus, pelo amor de Deus, eu vou ser condenado. Não tem como dizer que vai ser salvo. Não tem como dizer que menor no reino dos céus aqui é herdar uma posição nos céus de menor estima. Um galardão menor. Não vai ter galardão nenhum. Não vai ter galardão nenhum. A pessoa vai ser condenada. Se transgredir a lei, transgredir o mandamento e ensinar assim a outros. Você não só está transgredindo, você não só está se condenando, você quer que os outros se condenem também. Tá entendendo? O homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Esses ventos, essas tempestades que caem nessa passagem, claramente está dizendo de tribulação, de angústia. O que a parábola do semeador vai dizer? Qual é a semente que é lançada na terra, que é o coração humano? Qual o coração humano que é fértil diante de Deus, que gera fruto?
Porque está falando de um coração humano que, assim que a palavra é lançada, o inimigo já toma, para que não dê fruto. O inimigo é os pássaros que tomam a semente. Ele fala, esse é o que foi semeado no meio do caminho. E ele fala, teve um que foi semeada entre as pedras, que não tendo raiz em si mesmo, secou e morreu. E tem o que foi semeado entre espinhos, e esse aqui é muito interessante. Qual que é a semente que foi semeada entre os espinhos? É a semente da qual, ouvindo o evangelho, recebe com alegria. Olha que interessante, recebe com alegria, uma visível aparência de aceitação da palavra de Deus. Recebe com alegria, mas vindo a tribulação, a angústia, a espada, vindo a guerra, logo não, é de pouca duração. Entende? Perdão, essa questão que eu tô falando de pouca duração, que vindo a tribulação, a angústia e tal, logo se desvia, tá ligado à terra que está em meio a pedregais. A terra que foi... A semente foi semeada na terra de espinhos, é a semente que caiu no coração de uma pessoa que logo recebe com alegria, ok? Entre aspas, ela recebe até de uma certa forma com alegria, só que os cuidados desse século, as fascinações das riquezas, tornam a palavra infrutífera. A palavra não consegue dar fruto no coração desse homem, dessa mulher, porque a fascinação pelas riquezas e os cuidados desse século cegaram o seu entendimento, endureceram o seu coração, amaram algo que Jesus já havia alertado: o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, mas o amor a ele, a idolatria, porque a palavra de Deus diz que a avareza é a idolatria deste século. Por que eu falo isso? Por que as pessoas vão negar a Cristo no tempo do fim? Porque não vão comprar nem vender quem não tiver dinheiro. E não um dinheiro que a gente conhece, mas um dinheiro digital impresso diretamente na pele da pessoa, né? Você sabe do que eu tô falando. Aí, para concluir, você acha que a pessoa que tem a semente semeada no meio do caminho, que as aves roubam, a pessoa que não tem raiz, porque a semente foi semeada nas pedras do coração dela, ela recebe com alegria a palavra, mas logo é de pouca duração, porque vindo a perseguição e a angústia, ela se desvia. E vindo a pedra, a semente semeada aos espinhos, por causa da fascinação e o amor às riquezas e aos cuidados do século, se desvia de Cristo. Você acha mesmo que essas terras terão salvação? Que esses corações humanos terão salvação? Não, não terão. Mas existe a palavra que diz que existe uma terra fértil, que onde cai essa semente do evangelho, ela gera frutos. Um a 70, um a 100 e outro a 30 por 1. Ok? Então, existe uma terra diante de Deus que é fértil. Existe um coração diante de Deus que é fértil, que consegue gerar fruto no evangelho.
as demais não conseguirão. E isso pode gerar no seu coração uma desesperança. Mas não, essa palavra que eu falo é uma palavra de esperança. Porque temos que crer que Deus é fiel para mudar o coração que nós temos. Ok? Por quê? Porque até os homens que são as terras boas descritas nessa passagem não são homens com uma natureza boa, é uma natureza maligna, é uma natureza pecaminosa. Até esses homens são maus, ok? São maus por natureza. Mas agora você tem que entender o seguinte na palavra de Deus: a dualidade, as duas naturezas que existem no homem. A natureza da carne, do pecado, e a natureza de Cristo, o novo nascimento. Ok? Essas naturezas vão convergir uma com a outra, vão brigar uma com a outra o tempo todo. A vontade de Deus e a vontade do homem vai brigar o tempo todo. Tanto que a palavra de Deus diz que a vontade da carne é contra o espírito, do espírito contra a vontade da carne. E isso para que não faça o que vocês querem. Por que Deus não permite que o seu coração deixe de ser mau? Para que você tenha que se apoiar nele. Para que você confie apenas nele. Porque se você de alguma maneira confiar em si mesmo, se Deus arrancar o coração carnal seu e deixar um coração santo diante dele, uma hora você vai se orgulhar. Uma hora você vai confiar em si mesmo. Não tem como esse coração carnal deixar de existir durante o nosso curso aqui nessa vida. Tanto que a palavra de Deus diz que o coração do homem não pode ser compreendido pelos outros homens. Somente Deus esquadrinha o coração e sonda os pensamentos, a fim de dar a cada um conforme suas obras. Então, essa passagem vai dizer que o coração humano é incurável. Não tem cura para o coração humano. Não tem cura para a maldade humana. Entende? No sentido de que o homem vai deixar de ser pecador. No sentido de mudar a natureza pecadora. Não tem como mudar. As duas naturezas vão viver em você. A natureza de Deus e a natureza do pecado. Ok? Agora, verso 28 e 29 para concluir. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Vamos lá. Ensinava como quem tem autoridade. O que é autoridade na palavra de Deus? Essa autoridade que ele está descrevendo aqui. A autoridade que ele está descrevendo aqui é a autoridade de Jesus, não somente falar aquelas coisas, mas também viver aquelas coisas em sua vida. E as pessoas conseguiam ver essas coisas praticadas na vida de Jesus. Entende? Por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus falou. Tudo que os fariseus pregarem da palavra de Deus, vocês ponham em prática. Tenham pressa por pôr em prática. Mas não façam conforme suas obras, porque eles falam da palavra de Deus, mas não praticam como deve ser praticada, e fazem todas suas obras para serem vistos diante dos homens, para que se pareçam justos diante dos homens. E é essa a simbologia do sepulcro caiado.
é algo bonito por fora, mas dentro está cheio de mortos de ossos. Assim também vocês têm se parecido justo aos homens, praticam as suas obras a fim de serem vistos e parecerem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de maldade e iniquidade. Então essa é a autoridade de Jesus, entende? A autoridade que nós podemos ter, entende? No sentido de nós podemos praticar o que nós pregamos. Sim, existe possibilidade ao ser humano de praticar o que ele prega. São raras as coisas que você não consegue praticar. Por exemplo, você prega sobre ressurreição. Você consegue praticar a ressurreição? No sentido de você morrer e ressuscitar? Você consegue morrer e se ressuscitar? Como Jesus fez? Não. Mas você tem fé que Jesus consegue ressuscitar os mortos. E há muitos casos, muitos testemunhos de pessoas que morreram e ressuscitaram, que tiveram sido alegadas pelos médicos como mortas e voltaram à vida. Procurando na internet você acha muitos testemunhos desses. Tá entendendo? Então, o que é a autoridade de Cristo? A autoridade de Cristo é praticar os mandamentos, entende? Não somente pregar a palavra, mas viver o que pode ser vivido dessa palavra. O que está ao alcance do homem praticar, ok? Enfim, graça e paz a todos, e entrego este vídeo a vocês. Peço que meditem e pratiquem esta palavra como nos foi ordenado a Cristo. Em nome de Jesus, ok? Graça e paz.